Oi, pessoal. Então, meu nome é Luiz Antônio, eu sou professor de vocês de Físico-Química 1, da Educação à Distância. E nessa aula nós vamos rever alguns dos conceitos já apresentados até essa semana, envolvendo a nossa matéria no geral, que é a termodinâmica, né, dentro da Físico-Química 1. A termodinâmica, como nós já vimos, ela é um ramo específico da fisicoquímica que estuda especialmente a energia da matéria, né? A troca de calor, a troca de energia, trabalho. Então eu tenho toda a dimensão de fronteiras, sistema, todo o estudo do universo e o envolvimento com energia. Tá? Então nós temos o sistema termodinâmico, né, que é o sistema importante de se estudar, e ele é determinado em função da quantidade de massa, quantidade de matéria fixa nesse sistema. Esse sistema, basicamente, pode ser o que vocês quiserem imaginar, né? Então eu tenho um becker com um líquido dentro desse becker, e eu posso imaginar que o meu sistema, o que está em estudo, é só esse líquido, ou uma pequena alíquota, uma pequena amostra desse líquido. Ou, se quiser, eu posso imaginar um balão fechado, onde eu tenho um gás confinado nesse balão, e o meu sistema, então, a parte de estudo que eu quero observar o que acontece, é exatamente o gás que está preso, confinado nesse balão. Basicamente, esse sistema ele é separado de uma outra parte, que é a parte da vizinhança, né? E eu posso dividir a partir de sistema e vizinhança, né, por fronteiras, e definir o que é um sistema aberto, fechado ou isolado, né? Então, o sistema aberto é aquele sistema que a gente está mais acostumado, aquele sistema que, como eu falei, um becker, né, um copo com álcool, por exemplo, como caiu na questão de prova de vocês, né? Então eu pedi para vocês definirem o que era sistema, o que era vizinhança, né? E alguns conseguiram definir bem isso, com as delimitações de fronteiras, mas o que é realmente um sistema aberto, um sistema fechado e um sistema isolado, né? Então o sistema aberto é aquele que pode trocar tanto energia quanto a matéria com a vizinhança, né? Imagine que eu, na posição de observador, eu estou na vizinhança. E eu quero observar o que está se passando no sistema, né? Então significa que num sistema aberto, se ele vai trocar energia e matéria com a vizinhança, eu posso efetivamente sentir na vizinhança o que o sistema está passando para mim, né? Então eu posso trocar calor com o sistema, né? Eu posso sentir a troca de matéria, se esse sistema vai ter um vapor, né, em ebulição, um líquido em ebulição, liberando seu vapor, e eu posso ter esse vapor retirado do sistema em sentido da vizinhança, né? O outro sistema é o sistema fechado, é aquele que normalmente só vai trocar energia com a vizinhança e não matéria, né, que seria basicamente o nosso segundo frasco aí. Observe que ele já está fechado, tem uma tampa nesse frasco e ele permite apenas a troca de calor. Quando eu falo a troca de calor, é porque o calor é a principal forma de manifestação de troca de energia, né? A gente costuma dizer, e mais adiante numa aula específica eu vou falar de calor, de trabalho, e a gente vai definir isso claramente, né? O que é energia, calor e trabalho. Mas o calor, a gente costuma dizer que é energia em trânsito, né? É o que a gente costuma observar, né, ou sentir dessa energia que está em trânsito entre sistema e vizinhança. E o sistema isolado é aquele que não troca nem calor nem energia, é totalmente isolado da vizinhança. Então, eu não posso, na posição de um observador que está na vizinhança, interferir sobre esse sistema, e nem o sistema tem qualquer interferência sobre mim. Esses sistemas e vizinhanças, logicamente, são separados, né, por fronteiras, e essas fronteiras
podem ser permeáveis, semipermeáveis, vai depender exatamente o que eu tenho nesse sistema. E as definições são bastante simples. Então a fronteira permeável é aquela que deixa o calor e a energia, né? No caso a energia em trânsito, o calor e a matéria passarem, né? Não há qualquer delimitação sobre isso. A fronteira semipermeável é aquela que está delimitando o que vai passar entre fronteira entre sistema e vizinhança. E a fronteira diabática é aquela que não deixa passar o calor, né? Então eu estou isolando um pouco o meu sistema da vizinhança. É importante que a gente note que todos esses conceitos, né, de termodinâmica, eles vêm de estudos há muito tempo, né, desde o século XVIII, XIX, e a termodinâmica foi a grande responsável pela Revolução Industrial, né, que a gente já ouviu falar, já estudou nas aulas de história. É a partir exatamente do ciclo de Carnot, né, da segunda lei da termodinâmica, né, que vem exatamente toda a Revolução Industrial e todo o desenvolvimento industrial que se deu desde aquela época para cá. Então a máquina a vapor, que a gente vai estudar um pouco mais adiante em outra disciplina, né, que é o ciclo de Carnot, vem a partir daí. E também tem todo um embasamento matemático que vem tanto da física newtoniana, física clássica, quanto também da física da termodinâmica estatística, né? A parte mais matemática e estatística dos conceitos gerais que embasam a termodinâmica que a gente está estudando. Basicamente o que a gente está estudando é a termodinâmica clássica, né? Então o importante dentro do sistema e da vizinhança é escolher quais as grandezas que eu quero medir e o que eu quero estudar, né? Como é que um sistema, como é que eu posso definir um estado termodinâmico? Basicamente, eu tenho que escolher as grandezas. Quais são as principais grandezas termodinâmicas que a gente estuda? Pressão, temperatura, volume e quantidade de matéria, né? Basicamente essas quatro. Normalmente a gente tem a quantidade de matéria fixa, né, num sistema, a não ser que eu queira alterar esse sistema, e aí, obviamente, vai alterar todas as minhas condições, eu vou passar para um novo estado termodinâmico. Mas eu também posso passar para esse novo estado termodinâmico trabalhando com pressão, volume e temperatura, que são aquelas três principais grandezas que a gente tem mais controle termodinâmico em um laboratório. A gente consegue controlar volume, pressão e temperatura facilmente num laboratório. A propriedade, então, as propriedades intensivas são aquelas que independem da massa, independem da constituição do sistema que está sendo estudado, né? Como temperatura, pressão, a massa específica, né? A densidade do sistema. Tá? E as propriedades extensivas são aquelas que variam com a massa, como a própria massa, a energia total do sistema, né? E essas propriedades, elas podem ser dependentes uma da outra a partir do momento em que eu tenho uma propriedade molar, por exemplo, como volume molar. Basicamente eu pego o volume e divido por quantidade de matéria. Então eu tenho volume molar. Os estados físicos que são mais estudados dentro da termodinâmica são aqueles estados que a gente já conhece desde pequenininho, né? Desde lá da quarta, quinta série do primário, né? Que são a fase sólida, líquida e gasosa. Lembrando que, em termos de energia, logicamente a fase sólida é aquela fase que tem um grau de organização maior, então uma energia mais baixa. A fase líquida eu tenho um grau de desorganização um pouco maior, então eu passo para energia mais alta. E na fase gás ou vapor, essa energia é ainda mais alta, porque as moléculas já estão num movimento totalmente caótico. Então esse nível de organização depende também da movimentação das moléculas. Esses estados termodinâmicos são basicamente definidos por equações de estado, né? A gente vai ver isso em outra aula, inclusive, sobre gases ideais e gases reais. Nessa aula a gente está só fazendo uma revisão básica do que foi estudado até agora.
Então, essa equação de estado é aquela que a gente conhece bem, que é a equação de Clapeyron, que é a equação dos gases perfeitos, né, dos gases ideais, PV igual a nRT, onde eu tenho pressão e volume, como eu disse, duas grandezas que eu consigo mexer perfeitamente, né, mensurar e manipular normalmente no laboratório, igual a nRT, né, N, o número de mols dos gases, principalmente no caso, a gente trabalha mais com gás, né, e R é a constante dos gases e o T é a temperatura que eu também consigo dimensionar. Então, facilmente eu consigo trabalhar com essa equação para qualquer sistema que tenda a um comportamento ideal. Tá? E tender a um comportamento ideal significa que eu estou tratando basicamente de um modelo. Né? Como eu disse, tem a diferença de gás real e de gás ideal. Né? O gás real é aquele que realmente existe. Né? Pode parecer óbvio, mas é exatamente isso. O gás real é aquele que está aí, que a gente trata, que existe realmente. Né? E o gás ideal é aquele que serve como modelo, né? Onde não existe, não são levados em conta nenhuma interação entre as moléculas dos gases. Né? Então, nesse caso, a equação de Clapeyron se ajusta, é perfeita para o gás ideal. Né? Só para lembrar, a gente viu isso num exercício, né, na nossa lista, a equação de Clapeyron ela vem de todo um desenvolvimento a partir das leis de Boyle, Charles, Gay-Lussac e do princípio de Avogadro. Né? Então, desenvolvendo matematicamente, eu chego nessa equação dos gases perfeitos. Ela é uma equação de estado, porque ela define em qualquer estado que eu esteja, né, dependendo de qualquer volume, temperatura ou pressão que tem aquele gás, o comportamento daquele gás naquelas condições. Então é uma equação de estado termodinâmico. E outras equações de estado existem também para definir o comportamento do gás, só que mais aplicada a um gás real. Né? Então eu saio de um comportamento ideal para um comportamento real, que a gente vai ver mais adiante. Então, só para lembrar, né, a massa molecular do gás ela é um fator importante, já que eu estou falando da quantidade de matéria. Só para lembrar, então, N, a quantidade de mols, é massa sobre massa molar. Né? E, obviamente, se eu não quero variar isso, as únicas variáveis que eu posso ter nessa equação de Clapeyron são pressão, volume e temperatura, como eu já falei. Né? Toda equação de estado, observe que eu estou falando isso, toda equação de estado deve ser avaliada com os valores absolutos das propriedades. Então, isso é importante porque é o momento em que eu consigo determinar qual a importância daquele valor, daquele número. Né? Entender o número é fundamental na fisicoquímica e é fundamental na termodinâmica. Né? Entender o número é importante que eu consiga determinar isso, né? É importante que eu consiga avaliar a grandeza daquele número. Né? Então, se eu tenho um valor absurdo, né? Eu percebi na prova corrigida recentemente, na nossa primeira prova, que num caso, em um exercício, vocês achavam lá, digamos, 5 vezes 10 a 23 bar de pressão. Isso seria um número absolutamente absurdo. Né? 5 vezes 10 a 23, eu sei que esse 10 a 23 veio do número de Avogadro, mas percebo que vocês tinham condições de perceber que realmente esse número não poderia estar certo. 10 a 23 é um número absurdo, essa pressão jamais conseguiria ser exercida, né, em condições normais. Tá? Então, interpretar o número é fundamental na fisicoquímica. Okay? Então, como eu estou falando de equilíbrio, né, e de equação de estado, né, é importante falar da lei zero da termodinâmica. A lei zero, ela é basicamente uma lei que fala do equilíbrio térmico. Então, se eu tenho dois corpos em contato um com o outro, a temperaturas diferentes, depois de um certo tempo, eles vão ter a mesma temperatura. Né? Se eu tenho um corpo
quente, um outro corpo frio, colocam um contato um com o outro, depois de um certo tempo eles vão ter a mesma temperatura, exatamente a mesma temperatura, né? E se eu passo a ter um outro corpo diferente, né, com uma temperatura C, né, uma terceira temperatura diferente daquelas duas primeiras, e eu coloco em contato com um desses corpos, de novo eu vou ter, após um certo tempo, a mesma temperatura. Então, o que a lei zero, né, a lei do equilíbrio térmico me diz, é que se eu tenho dois corpos em equilíbrio, eu posso ter esse equilíbrio com um terceiro corpo também, né? Então, se A tem a mesma temperatura de B e B tem a mesma temperatura de C, significa que depois de um certo tempo, A e C também terão a mesma temperatura. E basicamente dentro da lei do equilíbrio térmico é importante também voltar, né, a mencionar essa questão das fronteiras, né, e do que eu tenho entre troca de calor, troca de energia através dessas fronteiras. Então, a fronteira diatérmica, né, o meu sistema diatérmico, é aquele que eu tenho a passagem, né, de calor do corpo que está mais quente para o corpo que está mais frio. Okay? E a fronteira adiabática, né, que vocês podem ver no slide, é aquele que não tem essa troca de calor. O corpo que está mais quente tenta passar o calor para o corpo mais frio, mas não consegue, porque essa fronteira ela é impermeável ao calor. Então não existe passagem, né, de calor. Então os dois corpos vão continuar mantendo as suas temperaturas originais, né, uma vez que não há passagem de energia na forma de calor. Tá? Então, observe que só revisando que essas fronteiras definem basicamente o meu próprio sistema, né? Se a fronteira é diatérmica ou adiabática, ela está definindo se o sistema vai ser isolado, fechado ou aberto, como nós vimos lá no início. Então, a definição de fronteira, né, a separação de sistema e vizinhança é fundamental para a gente começar a entender o universo da termodinâmica. Lembrando que para a gente o universo vai ser sistema mais vizinhança, né? E eu consigo, ao longo da termodinâmica, definir uma série de propriedades que vão ser importantes nesse estudo do meu universo, né? Nas próximas aulas nós vamos voltar a falar um pouco mais especificamente das definições matemáticas e vamos fazer alguns exercícios também envolvendo gases ideais e gases reais, né? E depois falar de trabalho, calor, né? E que são dois conceitos fundamentais dentro da termodinâmica clássica, ok? Então estudem, continuem pegando forte aí porque o bicho está pegando, né? Vocês já viram que não é moleza não. Um abraço, até lá.